Paz, graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Ainda amanhã de segunda-feira nós estamos aqui com as boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo, registrado por Mateus. Estamos no capítulo 8 de Mateus e entramos aqui a partir do versículo 14, logo após Jesus se surpreender, elogiar a atitude de um estrangeiro, né, de um soldado, de um militar, de um centurião do exército romano, que expressou uma fé que foi digna de elogio por Jesus Cristo. Olha que os judeus são o povo da fé, o povo da religiosidade, o povo da promessa, o povo da espiritualidade, o povo que guardava o testemunho da palavra de Deus, a profecia, né? E aqui Jesus aparece elogiando um centurião, que diz: Mestre, não sou digno de que entres em minha casa, mas com a tua ordem, por uma palavra, uma única palavra tua, e eu creio que o meu servo será curado. E foi um exemplo de fé digno de registro. Também está aqui registrado esse texto maravilhoso como um pré-anúncio da graça salvadora de Cristo Jesus a alcançar o mundo todo, a ir além dos limites dos judeus, ir além dos limites, né, do judaísmo. Tá. E por outro lado, revela, né, um descontentamento no que diz respeito a esse povo da promessa, né? Esse povo difícil, né, difícil de se submeter ao Senhor e Cristo aqui. Então há tanto um elogio para o estrangeiro, como também um, uma pergunta que o Senhor não faz, mas deixa transparecer. Porque quando ele diz aqui, ó, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Então há simultaneamente uma alegria pela declaração, pela manifestação de fé através de um estrangeiro e, ao mesmo tempo, uma decepção e um lamento em relação aos da família da fé, né, que estavam ali na iminência de ficarem fora do plano de Deus. Após essa ministração, Jesus e os seus discípulos, estabeleciam roteiros, né? Um percurso, uma caminhada, uma jornada, alguns dias fora, e retornavam, né? Refazendo esse caminho e retornavam para casa. Diz aqui a palavra de Deus: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida levantou-se ela e passou a servi-lo. Esse texto ele é bastante interessante. É claro que, por conta da condição do apóstolo, que era casado, tinha sogra, né? E considerando o nível de conflito nos relacionamentos pessoais e familiares hoje em dia, sogra, às vezes, né, em alguns casos, né, em algumas situações, não são muito bem vistas. Né? Há um certo preconceito com a sogra. Com o passar dos anos, a gente acaba descobrindo que isso é praticamente universal, tá? Se for na Coreia, na China, né, na França, na Itália, na Holanda, nos Estados Unidos, há esse conflito aí no que diz respeito à sogra. Mas aqui está retratando a vida familiar dos discípulos de Cristo Jesus. Eles tinham famílias. Eles tinham famílias. Ao mesmo tempo em que eles seguiam o Mestre, eles aprendiam, né, estavam sendo treinados, discipulados, né, estavam sendo devidamente doutrinados, esses homens tinham família. E aqui mostra Pedro recebendo Jesus e recebendo também os demais discípulos em sua casa, numa parada que eles fizeram na casa de Pedro, Cafarnaum, se eu não me engano, se não me falha a memória, Pedro residia em Cafarnaum, tá? Nós poderíamos fazer uma série de colocações aqui nesse texto, né, para tentar tirar alguma ideia equivocada a respeito da situação.
Mas a verdade é que na vida de muitos cristãos, na vida de muitos ministros do Evangelho, na vida de muitas pessoas tementes a Deus, existe, às vezes, uma perspectiva, uma ideia que, na minha opinião, é equivocada, e algumas pessoas tentam até se fundamentar na palavra de Deus, dizendo que não há profeta sem honra, senão em sua própria casa ou entre os seus. Isso não deve ser verdade no que diz respeito à nossa fé em Jesus Cristo. Isso não pode ser verdade. Jesus que havia transmitindo os ensinamentos do reino dos céus a todo o povo lá no monte. Jesus que havia purificado o leproso que se apresenta à frente dos religiosos para reconhecer em Jesus Cristo o poder para curá-lo. E depois o centurião romano que se apresenta diante de Cristo antecipadamente, muito à frente também do povo da fé, da religiosidade, reconhecendo em Cristo Jesus poder para, poder para curar um terceiro. O centurião nem pedia para si, o leproso pedia a cura, a restauração da sua vida, né? O ser devolvido à sua família, aos seus amigos, à sua comunidade lá, ao vilarejo em que vivia, que cresceu, retornar às atividades religiosas, poder frequentar o templo, apresentar o seu culto, a sua adoração, as suas ofertas, os seus louvores a Deus. Uma restauração plena que Jesus realiza na vida dessas pessoas. E algumas pessoas se contentam, acreditando, não, mas tudo que eu faço para Deus é sempre para terceiros, eu não vejo em minha vida retorno. Nós precisamos ver nas nossas vidas retorno, sim, Senhor. Nós precisamos ver na nossa família retorno, sim, Senhor. Há uma regra aí na questão da espiritualidade, né? Na questão da espiritualidade, de que dons só podem ser utilizados em benefício de terceiros. Mas quando nós falamos de uma espiritualidade cristã, nós não estamos falando necessariamente de forma limitada a dons, a poderes ou manifestações graciosas de Deus com o objetivo de alcançar outras pessoas. Nós estamos falando de comunhão com o Senhor, de uma vida de comunhão. E essa vida de comunhão, ela precisa surtir efeitos em nós e através de nós. E isso deve alcançar a nossa família. Nós temos aqui uma situação em que Jesus, ao chegar à casa de Pedro, fala, ele viu a sogra acamada. Muito certamente, alguns falam assim, mas ninguém nem precisou pedir para Jesus, ele já foi e curou a sogra do jovem Pedro aqui. Outros podem falar, mas nem agradeceram. O registro aqui, ele é um resumo dos acontecimentos. Muito provavelmente, quando eles se aproximavam, as mulheres da casa cercaram Jesus. Porque o ambiente, a casa, é um ambiente predominantemente doméstico, né, controlado pelas mulheres da casa, da família. As mulheres que estavam lá aguardando a chegada, preparando a alimentação. Né? Se estava a sogra, também estava a mãe, os filhos, as crianças, né, as irmãs. Então, um ambiente ali, no momento, dominado por mulheres, que com a chegada do mestre, foram até ele e o levaram para o mais íntimo da casa, a área reservada das mulheres ali, e ali Jesus encontra acamada a sogra do apóstolo, do discípulo Pedro. Ela pouco poderia fazer por si mesma. Essa mulher estava doente, estava com febre, e a Bíblia declara que Jesus a toma pela mão, ela é curada, a febre a deixa, e imediatamente ela se levanta e passa a servi-lo, ou seja, dedica-se aos afazeres que as demais mulheres estavam se dedicando ali, muito certamente preparando a refeição necessária para atender ali Jesus, os discípulos, porque sempre caminhava um certo número de pessoas acompanhando Jesus Cristo. Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus restaurou a vida daquela mulher,
Jesus cuidou da família do apóstolo Pedro. Jesus cuida de mim, Jesus cuida de você, Jesus cuida dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos parentes e dos nossos familiares. Eu entendo equivocada a perspectiva de que a família, muitas vezes, né, não é objeto da graça, da atenção. O que se manifesta nas nossas vidas, o que se revela nas nossas vidas, no que diz respeito à comunhão com Cristo Jesus, certamente é minha convicção, alcançará a nossa família, alcançará os nossos filhos. Tá? As exceções são exceções. Nós não temos que nos preocupar em explicar as exceções que ocorrem por aí. Porque a exceção só tem o objetivo de confirmar o que? A regra. A regra. A regra. Deus não retira ninguém do seu ambiente familiar. O servir a Deus, o tornar-se discípulo de Jesus Cristo, não implica no abandono das responsabilidades familiares. Não implica no abandono da família. Nós precisamos da família. A família faz parte da nossa vida, da nossa história, da nossa trajetória. É importante experimentarmos na nossa vida a graça de Deus em Cristo Jesus, alcançando os nossos familiares, os nossos parentes. Aqui, Pedro não fala nada. Aqui, Pedro não fala nada. Aqui, Pedro não precisa falar nada. Nós não sabemos se ele estava prestes a tomar conhecimento da situação, portanto, não há registro, ou nós não sabemos se ele estava em alguma dúvida, algum questionamento, se importunava ou não o mestre. O importante é o que o texto declara. Jesus vai adiante das preocupações. Jesus realiza além do que nós sabemos, do que nós conhecemos. Jesus não depende única e exclusivamente das nossas orações. Não depende. Jesus não necessita da nossa consagração, da nossa dedicação. Nós é que necessitamos dessas práticas, dessas rotinas, desses hábitos para mantermos o que ele nos concedeu gratuitamente. Pedro não fala, os discípulos não falam, todos estão em silêncio. Jesus vai até a mulher e a mulher é curada, a mulher é restaurada. Jesus tem mais para fazer nas nossas vidas, na nossa família, do que nós estamos dispostos a admitir. Porque em muitas ocasiões, esse ambiente familiar, que deveria ser o ambiente de alegria, de tranquilidade, de paz, de repouso, às vezes se torna um ambiente tenso, um ambiente de conflitos, né? Um ambiente de atritos, né? Um ambiente de mágoas, um ambiente de ressentimentos, um ambiente de suportar um ao outro. A fé é usada como pretexto, como justificativa para uma comunhão humana desprovida de perdão, de amor e de afeto. Pessoas que se suportam, pessoas que se toleram. Ah, é mãe da minha esposa, então eu tenho que suportar. Ah, é o pai, é o cunhado, é o irmão, né? Ah, é o filho, é a filha. Tenho que suportar, porque o que vão dizer, o que vão pensar de mim. Então, nós precisamos superar essa expectativa, essa perspectiva em que a nossa vida é dominada pela opinião de terceiros, pela ideia de alguns grupos, pelos conceitos estabelecidos superficialmente por alguns grupos, algumas pessoas. A sua vida é importante para Deus, incluindo seus filhos. A sua vida é importante para Deus, incluindo até a sua sogra, incluindo até o seu sogro, seus pais, os seus irmãos, os cunhados, as cunhadas, né, o genro, a nora. Todas as vidas são importantes para o Senhor. Se nós desistirmos, abrirmos mão das tentativas de manipulação de ideias de outros indivíduos,
e das tentativas de manipulação nossa em relação àqueles que são a nossa família, o Senhor Deus agirá desimpedidamente. Nós não podemos ser um obstáculo para a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Onde está Pedro? Pedro não aparece. É a casa dele, Pedro nem aparece. Pedro não tem nada a dizer, e se disse, não foi digno de registro. Por quê? Quem está imbuído de agir de acordo com a vontade de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Quem manifesta a graça, o perdão, a redenção, a cura, a libertação, é o Senhor Jesus Cristo. Às vezes é importante sabermos silenciar. Porque alguém falou que um homem na sua casa, um homem é o rei de sua casa, né? A casa de um homem é o seu castelo. Tá, é verdade, e eu respeito tudo isso. A casa de um homem é o seu castelo, a casa da mulher também é o castelo dela. E a casa para os filhos é um refúgio seguro? Porque a pessoa só pensa em castelo como assim, é o lugar onde eu mando. Quem manda aqui sou eu, né? É o novo jargão, né? Quem manda aqui sou eu. Mas se manda, não precisa nem ficar falando tanto, né? Porque quem manda não precisa ficar dizendo para si mesmo e para os outros que é ele que manda, né? E nas questões espirituais, nós também temos que tomar essa atitude e essa postura. Quem manda? Quem está no controle das situações? Quem está no controle do milagre? Quem está no controle da manifestação da graça de Deus? Certamente não somos nós. Certamente não somos nós. Nunca foi. Nunca foi. O que o Senhor aguarda é uma resposta, é uma postura de fé. A postura que agrada ao Senhor foi aquela do que necessitava aqui na figura do leproso, né? Do judeu, da pessoa que foi criada numa estrutura familiar, social, completamente voltada para a fé, para a religião, e de repente foi banido de todos os convívios. E reconhece em Cristo Jesus o poder para. Senhor, eu creio que o Senhor tem poder para me curar. Senhor, eu creio que o Senhor tem poder para curar o meu filho, para curar a minha filha, para curar a minha família. Eu não dou muito valor, depois de muito tempo, eu não dou muito valor a certos ministérios que vivem aí criando expectativas, né? Tentando estabelecer uma fantasia, né? Uma ideia muito bonitinha, parecendo assim aqueles retratos, que muita gente ainda o tem, né? Hoje as pessoas tiram fotos de momentos felizes, né? E colocam na internet, nas mídias de um modo geral, mas antigamente os retratos, daquela família toda certinha. Eu não tenho nenhuma expectativa de que tudo será perfeito. Não tenho. Não tenho nenhuma expectativa de que tudo será perfeito na vida, na família daquele que crê no Senhor Jesus. Porque não é. Mas também tenho certeza absoluta de que o caos não vai dominar, de que o diabo não vai prevalecer, de que a mentira não vai se sustentar por muito tempo. Se as pessoas adotaram a mentira como sua verdade pessoal, o poder criador de Deus é suficiente para resgatar essa mente aprisionada do pecado e despertá-la para a realidade da fé, da vida proposta por Deus, conforme proposta por Deus, de um modo a agradar a Deus. Então eu aprendi, eu entendo, eu aceito que às vezes a minha melhor oração, ela é o silêncio, ela é o calar, ela é o aguardar confiantemente no Senhor e na sua graça. Quando se fala em espiritualidade, todo mundo corre atrás lá de oração, como orar, os métodos de oração, os modelos de oração, jornadas de oração, quantos dias, quantas horas, quanto tempo, qual o oração com propósito. Agora descobriram que você precisa ter um propósito, né? Eu sempre achei que fosse óbvio, né? Quando você se apresenta de Deus, é pela pessoa que você é e pelos objetivos que você estabeleceu, você quer confrontá-los diante do Todo-Poderoso para ver o que
o que permanece ali, o que está de acordo com a vontade de Deus e o que será descartado, jogado fora. Então, um propósito, um plano, um objetivo, isso é o mínimo que todo ser humano deve ter ao se apresentar diante de Deus. O propósito maior, o objetivo maior é: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Quem eu sou, como estou, para o teu propósito, para a tua graça. Vamos sendo transformados dia a dia, de glória em glória, pelo manifestar contínuo da graça de Deus em Cristo Jesus nas nossas vidas. Se você se dispuser a esperar, estar pronto para começar, você vai morrer sem sair do lugar. Nunca, nunca nada se realizará através da sua vida, porque pronto, pronto mesmo, não tem ninguém. Ninguém está. Ninguém está. Ninguém está. É uma proposta de viver. Não é uma proposta de dominar habilidades, técnicas, conteúdos ou recursos de ministração. Não. Espiritualidade cristã é uma expectativa de vida pela fé em Cristo Jesus, experimentando a graça de Cristo Jesus em nós, através de nós e além de nós. Como já falamos, nós não podemos de nenhuma maneira ser o obstáculo para o agir de Deus. Nós não temos esse direito. Não nos foi dado esse direito. Essa ideia, esse conceito não repousa na palavra de Deus. Eu posso viver mais ou menos intensamente, dependendo da minha disposição. Nisso nós encontramos na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, na revelação do Senhor Jesus para a igreja, para as igrejas, para toda a igreja, para a famosa igreja de Éfeso. Uma coisa aqui. O Senhor Jesus elogia belamente essa igreja. E eu estou certo de que o Senhor Jesus tem elogios no que diz respeito ao reconhecimento da maneira como você viveu e tem vivido a sua fé. Conheço as tuas obras. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te conheço. Eu sei tudo o que você fez. Eu sei da maneira como você suportou provações, tentações, humilhações. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Olha, tá vendo? A igreja que crê em Cristo Jesus, homens e mulheres cheios de fé e cheios do Espírito Santo, não sai por aí dizendo amém para tudo. Não é porque ficou bonito, engraçado, interessante, que está revestido do poder de Deus. É só bonito, engraçado e interessante, como muitas coisas nesse mundo é. Estava ouvindo aí um trecho de uma pregação lá de um padre, muito interessante, muito bom, muito bem feito, muito bem aplicado e explicado. Não basta, não basta, não basta estar de acordo com princípios, com padrões. É preciso o acompanhamento do Espírito Santo. Não tenho nada contra o padre, não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que nós encontramos muita coisa boa. Estava vendo lá um conselho lá, acho que era de um monge budista, um ótimo conselho, um excelente conselho. É muito, muito bonito, muito interessante. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente para que se apresente como revelação da vontade de Deus. Porque isso se manifesta através do quê? Da vida, do cotidiano. E diz aqui o Senhor, não tolera as pessoas más. Não é um contexto de luta entre o bem e o mal. Não toleras
o que é artificial, superficial, que não tem vínculo, não tem comunhão com o trono da graça de Deus. Provou, essa igreja provou no sentido de testar, de confrontar, de questionar com a palavra de Deus os que se declaravam apóstolos e descobriu que não eram. Eram farsantes, eram mentirosos. As pessoas hoje têm muitas dúvidas e muitos questionamentos, mas a maioria evita a primeira pergunta. A primeira pergunta. Você que se declara apóstolo, discípulo, profeta, ungido, quando foi que o Senhor Jesus se manifestou pessoalmente para você? É uma primeira pergunta. E para aquele que experimentou uma revelação da pessoa bendita de Cristo Jesus para a vida dele, a resposta guardaria plena e absoluta coerência com tudo que está registrado na palavra de Deus. Aí segue aqui o próprio Senhor Jesus falando aqui, ó. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. A primeira leitura dá a impressão que os anjos nos céus estão prontos para Éfeso, Éfeso, Éfeso. Essa é a igreja de Cristo. Aí vem a revelação de Jesus Cristo, aquele que nos conhece, porque ele se identificou com a nossa natureza, ele sabe o que é sofrer, tudo ele sofreu por nós, então ele nos conhece muito bem, ele nos conhece perfeitamente, ele sabe exatamente qual é a nossa natureza. Entretanto, aí apertou o coração. Tenho, porém, contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma. Eu defendo. Eu sou um dos que defende. Ninguém, absolutamente ninguém nesse mundo tem o direito de se colocar entre você e o seu Deus. O sagrado é sagrado, não pode ser profanado. Mas aqui, quem está se colocando entre nós e o nosso Deus é aquele que nos une a Deus. É o próprio Redentor, é o próprio Cristo Jesus, o Salvador. É aquele que estabelece o vínculo da paz. É ele que está dizendo, tenho, porém, contra ti o fato de que, em algum momento, você mudou. Em algum momento, você escorregou. Em algum momento da caminhada, você vacilou. Em algum momento da caminhada, você olhou para trás. Você sentiu inveja. Você sentiu inveja. É o Salmo de Asaf, o Salmo 73. Condenar o ímpio é fácil. O que a maioria não se percebe é que, no ato de condenar, de julgar, acaba cultivando o quê? Uma inveja. Ah, o cara é falso, mas ganhou milhões, onde já se viu, e de repente o coração já está brotando aquela inveja, aquele desejo, aquele anseio, aquela expectativa, aquela rejeição ao plano e ao propósito de Deus. Por que só eu? Porque o cristão, quando é tomado pela mágoa, pelo ressentimento, pela inveja, ou por todas as emoções e sentimentos que têm a tendência e o poder de nos embriagar, ele se volta contra Deus de forma sutil, de forma sutil. Você não sabe o que eu suportei, né? Eu já ouvi quanta gente dizendo isso, né? Não sei, não quero saber. Quem tinha que suportar era você. Quem tinha que levar a pedrada na cara era você. É a história que Deus escreveu para você.
Eu não preciso saber o que você suportou. Você não sabe o que eu suportei, você não sabe o que eu tive que passar. Ninguém precisa saber. O Senhor Deus sabe. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe quantos dias, quantas horas. E aquela choradeira que tende a esconder um ressentimento em relação a Deus. Porque o Senhor está sendo tão duro comigo, enquanto aquele lá vive do jeito que bem entende, parece que na vida dele tudo dá certo. Pedro não pôde abrir a boca porque o Senhor Jesus não deixou. O Senhor curando leproso, curando o escravo do centurião romano e a minha sogra. Jesus não deixou ele abrir a boca para ele não pecar. E nós devemos aprender com o que a palavra de Deus nos ensina e também com o que a palavra de Deus não declara. Por quê? O silêncio às vezes é mais importante. O calar, o silenciar é melhor. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Amor, muita gente rejeita essa ideia, né? Amor, na minha concepção, e da de muita gente, né, infinitamente superior a mim. O amor, no que diz respeito ao plano, ao propósito de Deus, é muito mais do que um sentimento ou uma emoção. Tentarmos compreender o que é amor em termos de emoção e sentimento não é muito inteligente, porque as nossas emoções e os nossos sentimentos, eles oscilam durante o dia, né? E tentar estabelecer a dimensão, a grandeza do propósito de Deus em salvar, vinculando a um sentimento, a uma emoção, para nós cria uma fragilidade muito grande. Amor é um compromisso de tudo suportar com o propósito de trazer para si, de beneficiar o outro. O amor de Deus se revela, se manifesta em Jesus Cristo, que nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Porque sabe uma coisa? É muito fácil amar os amáveis. Não é isso? Agora, amar o desprezível, eis o desafio. Eis o desafio proposto por Deus. Amar os desprezíveis desse mundo. Amar os desprezíveis dessa terra. Não só os desprezados, mas os desprezíveis. Amar os desprezíveis na nossa casa. Amar os desprezíveis no nosso lar. Amar os desprezíveis na nossa família. Eis o desafio proposto pelo Senhor. Porque amar os amáveis não é difícil. Tanto que um grande número de pessoas se especializou em se apresentar como sendo amável, escondendo a verdade de si, escondendo quem é, o que sente, o que pensa, o que faz, para apresentar-se como amável, para ter acesso a um carinho, a um abraço, a um beijo. Mas é desprezível. No fundo, no fundo, no fundo, sabe que assumiu posturas desprezíveis. E nós, enquanto cristãos, quando os desprezíveis e desprezados se apresentam diante dos nossos olhos? Eu estou usando a figura da sogra de Pedro, porque poucas figuras humanas são tão desprezadas ou consideradas desprezíveis como a sogra. Tá imbuído na humanidade inteira. Porque é uma pessoa que tem acesso à sua vida, tem acesso àqueles que você ama. É uma pessoa que devia estar criando vínculos saudáveis. E às vezes cria vínculos nada saudáveis. Mas não é só a sogra. A sogra é um tipo, é um estereótipo. Mas tem o sogro, tem o genro, tem a nora, tem a esposa, o filho, o ser humano. O ser humano. O ser humano pode, nas mais diversas situações e ocasiões da vida,
tornar-se desprezível pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. Ainda que a sua vida religiosa esteja indo muito, 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 muito bem. Ainda que a sua vida de congraçamento, de confraternização, as orações, os jejuns, os louvores. Não faço isso porque não pode, não faço isso porque não pode, Jesus não gosta, o Senhor Deus não quer, eu vou obedecer ao meu Senhor. Você não é apóstolo, você não é. Deus, o Senhor Jesus não se revelou pessoalmente para você. A graça salvadora dele te alcançou. É que a sua mente perturbada, a sua mente arrogante, a sua mente presunçosa, que só sabe pensar em dominar sobre os outros, tem levado você a acreditar que você é um apóstolo. Mas o Senhor Deus, o Espírito Santo, não te constituiu apóstolo sobre nada, sobre ninguém, sobre igreja nenhuma. Você pegou aí um título, um tratamento que não pertence a você. O número dos apóstolos já está encerrado. Você não chega mais nem no chinelo. Abandona isso. Certinho. Certinho. Ó, essa sua palavra aí, irmãozinho, ela é muito bonitinha, ela é muito interessante, mas ela não vem dos céus. Porque em nenhum lugar da palavra de Deus, nenhum lugar da Bíblia, está escrito uma abominação dessa como que você pronunciou. É bonito, é interessante, é agradável, mas não é coerente com o que a Bíblia ensina sobre como nós podemos viver e sobre a maneira como as nossas vidas podem ou não refletir a nossa fé em Cristo Jesus. Ainda que você pretenda profetizar, e você deve se dedicar a isso, estudar mais, orar mais, se humilhar mais diante do Senhor, parar de ficar imitando pregação de outros, lendo esses livros de qualidade duvidosa. O desejo é correto, mas a sua prática, o seu exercício está completamente equivocado. Parabéns. Uma igreja que desmascara falso profeta, falso apóstolo, falsa profecia. Aparentemente está indo tudo bem, até o ponto do próprio Senhor dizer para essa amada igreja: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Procura na sua consciência, procura na sua memória, na sua mente, onde você caiu. Onde você caiu. Aqui, ó. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Essa é a profecia, essa é a palavra do Senhor Jesus, que nos expõe. Mas como é possível fazer a coisa certa e desagradar ao Senhor? É perfeitamente possível. Porque as coisas certas, ainda que devam ser feitas, ainda que deva prosperar no que é correto, no que é justo, no que é santo, no que é agradável, só tem valor diante de Deus se forem frutos da vida de comunhão com o Senhor. Na vida que reconhece que a graça de Deus é infinitamente superior ao que nós poderíamos merecer desse Deus santo, justo e poderoso. Na vida que está disposta a silenciar diante dos obstáculos que aparentemente são intransponíveis, mas ao mesmo tempo permanecer confiante de que o Senhor Jesus é poderoso para realizar aquele milagre. O Senhor Jesus é poderoso para resgatar aquela vida, vidas sogras vivas. Poderia dizer outras palavras, mas seria igualmente desagradável. Não tenho nada contra sogra de ninguém. Não quero ofender. Eu estou falando do tipo, do estereótipo. Do fato de nós permitirmos concentrar a ideia de que numa determinada pessoa pode haver um nível de maldade muito superior aos demais. Como se esse pensamento, como se esse conceito também não nos fizesse desprezíveis diante de Deus. Porque é pecaminoso.
É horrendo. Transforma o outro num humano inalcançável pela graça de Deus, ao ponto de que nós seríamos aqueles agraciados únicos. Tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti. Se nós formos sinceros, se nós formos totalmente francos diante do nosso Deus, nós reconheceremos que há nas nossas vidas muita coisa questionável. Muita coisa questionável. Mas em nenhum lugar da palavra de Deus, nenhum lugar da palavra de Deus está escrito que nós não podemos superar essas limitações. Se voltar às primeiras obras, mas primeiras obras, obras do primeiro amor, como fruto da consciência de que quem tem o poder para realizar é Jesus Cristo. Em ti, Senhor, há poder, e se ordenares, Pedro não precisou falar nada. E nós precisamos aprender que, em muitas circunstâncias e situações da nossa vida, o melhor a fazer é ficar em absoluto silêncio e não permitirmos que as nossas ideias, que os nossos conceitos se transformem em obstáculos para o agir gracioso de Deus. Jesus tem muito a realizar na nossa família, entre os nossos familiares, amigos, conhecidos. Se nós atrapalharmos menos, veja o resultado do que começou ali no ambiente doméstico. Porque se você quer divulgar uma ideia, né, não é uma crítica, é falar para uma mulher. Né? Jesus curou a sogra de Pedro, de repente, aqui, no início da noite, ao cair da tarde, né, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. A cura, a libertação, o perdão, a paz, a restauração da comunhão com Deus, a restauração dos relacionamentos pessoais, dos relacionamentos familiares, dos relacionamentos sociais, profissionais. O poder gracioso de Deus em Cristo Jesus é capaz de trazer saúde a todos esses relacionamentos. Jesus chegou na cidade, foi à casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, o discípulo, porque é importante nós sabermos que o poder para curar está em Cristo Jesus. Aquela vida experimentou a graça, o amor e o poder de Deus. E as vidas das pessoas que se relacionam conosco têm experimentado a graça, o poder e o amor de Deus? Porque a sogra de Pedro deu mais frutos do que o próprio Pedro, ainda discípulo aqui. Uma multidão se achegou ali. E o que as pessoas podem levar até Jesus? O que as pessoas apresentam para Jesus? Aqui, ó, endemoniados, né? Os fracassos espirituais, né? Quanta gente se lançou em aventura espiritual, em jornada espiritual, buscando coisas que a palavra de Deus reserva para alguns e exclusivamente para a glória de Deus, para a glória do nome de Cristo, pela ação soberana do Espírito Santo. Quanta gente na família da fé padecendo angústia, desespero, aflição, endemoniado sim, vivendo debaixo de tormento, vivendo dominado pelo ódio, pela revolta, pela ira, furioso o tempo todo, furioso o dia todo. Não pode parar muito tempo, porque senão a mágoa se sobressai. Nós não podemos ser obstáculo para que essas pessoas apresentem-se diante de Cristo Jesus.
o que neles é desprezível, o que os torna desprezados, pode ser transformado pelo poder vivificante, vivificador do Espírito Santo, pela palavra de Deus, pelo Cristo vive, pelo Cristo vivo, pelo Cristo que vive em nós e que deseja se manifestar vivo através de nós. É um desafio muito grande. Então talvez o silêncio seja a primeira decisão. Creia em Deus. Creia firmemente na palavra de Deus. Dedique-se o mais intensamente que você puder a Cristo Jesus. E não atrapalhe Ele. Confia nele. Deixa Cristo fazer a sua obra. Deixa o Espírito Santo agir nessas vidas, nessas pessoas. Não tente impedir que Deus cure as pessoas que precisam, que necessitam e que reconhecem que em Cristo Jesus há poder para curar. Deus Todo-Poderoso te abençoe, que a graça salvadora e o Evangelho da paz se manifestem de forma plena na sua vida. Deus te abençoe. Um bom dia.